Professor Carlos. Eu anunciei na primeira parte que um dos problemas importantes que nós tínhamos que enfrentar é que o direito brasileiro incentivou e fez bem a contestação, procurou dar poderes para órgãos, exigir o cumprimento da lei, punir, enfim. Isso foi importante, só que nós exageramos na dose e nós vamos fazer alguma coisa para reverter esse processo sem eliminar os espaços de controle. A ideia de que nós devemos diminuir o controle é um equívoco. O que é que nós temos de fazer? Aqui não tem jeito, nós temos que fazer reforma legislativa. Nós produzimos, na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito de São Paulo, um grande projeto de discussão sobre como enfrentar esse problema no campo do direito administrativo em geral. E o envolvimento disso na regulação e nas concessões é enorme, porque o impacto direto e econômico é imenso das inadequações do nosso direito público, o excesso de litigiosidade que o nosso direito público gera. E disso resultou um trabalho que terminamos em 2013 e que o senador Antônio Anastasia acolheu integralmente e transformou no projeto de lei do Senado 349 de 2015 e que acaba de ser aprovado no Senado Federal e está sendo enviado à Câmara dos Deputados. Qual é a ideia? Nós precisamos criar um conjunto de referências legais de caráter nacional, aplicável a toda a administração pública brasileira, federal, estadual e municipal, que acolha novos valores do direito administrativo, que já começam a ser percebidos como importantes, como, por exemplo, o ministro Zimmer há pouco referiu, pelo Tribunal de Contas, mas que têm dificuldade de ser aplicados por insuficiência normativa ou por baterem com jurisprudência consolidada ou até com uma cultura jurídica que não se transformou nem em lei ou em jurisprudência. E a ideia foi de introduzir na antiga lei de introdução ao Código Civil, que vigora há 75 anos, um conjunto de dispositivos tratando de segurança jurídica e eficiência na aplicação do direito público. Então, uma modernização da lei de introdução, que no passado se chamava Lei de Introdução ao Direito Civil, teve seu nome mudado para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, justamente para que se abrisse espaço para tratar das questões de direito público, e essa alteração ainda não tinha sido feita. E é essa alteração que está em curso agora, sendo examinada no Congresso Nacional. Qual é o tipo de inovação que já vem sendo praticada, ainda, evidentemente, de modo inseguro, mas que é importante? Lhes dou alguns exemplos para que os senhores percebam o impacto que isso tem no campo das concessões e da segurança jurídica das concessões. Uma coisa importante que todos têm destacado é o famoso apagão das canetas dos servidores públicos, que temem a responsabilização injusta pelas decisões que tomam, serem depois, pelo risco que existe de elas serem depois contestadas e isso gerar responsabilização. É preciso dar segurança ao servidor, não contra a responsabilização, mas definindo com clareza, com parâmetros nacionais, quais são as hipóteses em que a responsabilização é possível. E já existe um consenso, inclusive, em matéria de jurisprudência sobre isso, só que nós precisamos incorporar isso na legislação. Então, essa lei trata disso e trata de um outro ponto importante, do direito que devem ter as autoridades públicas, os agentes públicos, ao apoio da entidade a qual pertence, quando seus atos são contestados, para que eles não tenham que responder individualmente, por atos públicos. Porque, senão, o efeito disso é desastroso em matéria de dinâmica de decisão pública. As pessoas simplesmente não têm coragem de decidir, e é compreensível que não tenham. Esse é um ponto muito importante a respeito do qual existe consenso sobre o texto do projeto de lei, tanto que foi aprovado pelo Senado sem nenhuma mudança em relação a isso. O segundo ponto, nós temos um dogma do passado de que, em caso de invalidade de ato, de contrato, tudo tem de ser desfeito como se nunca tivesse existido. Nós temos que apagar da face da terra aquele ato ou contrato. Isso, evidentemente, não é real, nunca foi real. Acontece que,
nós não temos até agora, uma norma geral nacional que dê segurança para a modulação dos efeitos quando se vai regularizar situações que nasceram com problemas. E este projeto de lei contempla uma regra, a meu ver, bastante adequada a respeito da regularização de situação administrativa nascida inválida. Né? Terceiro ponto, é preciso proteger contra a invalidação atos, contratos, decisões que se realizaram à luz de uma orientação geral que vigorava em sua época. Não é possível querer rever orientações com efeito para o passado, atingindo atos passados, destruindo o que se fez no passado. Mas também não é possível querer deter a mudança de orientações. A questão, evidentemente, é impedir a retroação da mudança de orientação. Agora, isso até é algo que, do ponto de vista da jurisprudência, a Lei de Processo Administrativo Federal já inclui isso. Agora, o problema é saber o que é orientação geral. Então, muitas vezes se alega que não pode haver retroação na anulação de um ato, porque aquilo era uma orientação do passado que tem que ser mantido. Não é bem assim. A inércia de um órgão que ainda não decidiu sobre uma matéria não faz com que ele tenha aceito a situação de irregularidade que ocorria no passado. É preciso, então, definir em que situações existe uma orientação geral que, se depois revertida, vale para o futuro e não para o passado. Esta lei faz isso, esse projeto faz isso. Outro ponto importante, nós criamos muitas ações para contestar a validade de atos, de contratos e de normas, inclusive com efeitos erga omnes, isto é, para valer para todos. Mas não temos ações declaratórias de validade de atos, de contratos, de normas administrativas com efeitos erga omnes. Nós temos a declaração de constitucionalidade com efeitos gerais, mas não de legalidade. Então, o que ocorre é que certas normas, por exemplo, administrativas, ficam sendo contestadas, bombardeadas por grupos de interesse durante anos, décadas, sem que se consiga um instrumento eficiente para que a justiça possa dizer de uma vez para todas se aquilo é válido ou se é inválido. Esse é um dos temas tratados aqui. Outro tema que o ministro Zimmer referiu, o acordo para regularização de situações. Isso já vem sendo adotado em muitos casos, mas é preciso ter uma norma geral segura, melhor do que a da Lei da Ação Civil Pública, que é muito limitada, para impedir, inclusive, acordos inadequados, e a lei trata desse tema. Por fim, para terminar, é preciso colocar como uma norma geral do direito brasileiro a necessidade de transição jurídica quando há mudança regulatória. Não é possível fazer mudanças regulatórias que impactam as situações jurídicas de uma hora e para outra, sem preparação. O direito à transição adequada nas reformas é importante não só na reforma previdenciária, mas nas reformas regulatórias também. É preciso, então, estabelecer o direito a que, quando se conceba uma reforma, as normas de transição adequadas estejam na reforma. E se essa norma de reforma não trouxer uma norma geral prevendo uma transição adequada, é preciso garantir aos sujeitos atingidos o direito de negociar com a autoridade de execução, ou autoridade de controle, ou autoridade no âmbito judicial, uma transição adequada. Enfim, é um conjunto de temas que já vem sendo abordado pela jurisprudência, pela prática jurídica, mas nos quais nós podemos avançar muito se nós aprovarmos uma lei nacional, e a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro é o lugar adequado para se fazer isso. É um projeto que tem grande consenso jurídico, que foi feito com muito cuidado para justamente transformar em lei os consensos, e cuja aprovação, eu creio, que daria muita solidez em matéria regulatória e, inclusive, nos contratos, matéria especificamente contratual, na regulação. Sem perder tempo aqui, porque o horário já está ultrapassado, eu vou rapidamente fazer uma síntese, e mais do que uma provocação, eu vou confirmar aqui, tentar confirmar com uma situação
recente aqui no município, no estado. Ficou fora de dúvida que o novo modelo ainda não pegou, ainda comparamos e atuamos no novo diploma com a mentalidade do diploma antigo, do direito administrativo antigo, do direito administrativo do contratado, não do parceiro, como já tinha referido. O contratado tem suas limitações, não tem aquela possibilidade de discutir, interferir, a margem de liberdade, não para ganhar, mas para prestar um serviço na forma estabelecida no contrato. O professor Marçal também faz considerações a respeito da autonomia desse parceiro. O professor Carlos Ari traz essa discussão de passado, presente e futuro, de limitação de efeitos, de modelação de efeitos, que é o que tem hoje, é uma discussão hoje na jurisprudência. Não imagina a dificuldade de hoje julgar uma ação rescisória no Superior Tribunal de Justiça, uma situação ocorrida 15, 20 anos atrás, e discutir se aquela decisão era razoável naquele momento. Que coisa mais insegura. Estamos discutindo um fato acontecido há 15 anos atrás, um julgamento que houve numa instância aqui do Poder Local, ou mesmo no STJ, e tem uma das variáveis que se discute se a decisão é aquela súmula 343 do Supremo, e legislar e administrar, olhando jurisprudência, é olhar o futuro pelo espelho retrovisor, à luz do que já foi feito, e quando nós precisamos é avançar. Então, o problema da jurisprudência que limita é que nós avançamos, estamos olhando para frente, mas o nosso norte é o espelho retrovisor, o que foi decidido, e há situações e relações que precisam de andar sem espelho retrovisor e construindo passo a passo. A relação é longa, esse casamento é duradouro. E eu, só para trazer um ponto, até coisa recente aqui no Rio de Janeiro, até num julgamento que a magistrada, na hora da decisão final, se trouxe a discussão para o devido... até ainda se discute aqui, em situações de consensualidade, de novos procedimentos de manifestação de interesse. Outro dia eu vi um artigo falando: que história é essa do parceiro privado mandar um edital para o poder público? Olha, é o cumprimento da nova lei. Proposta não, o governo nem pediu nada, esse camarada apresenta olha, eu quero fazer isso desse jeito, vai custar tanto e vai trazer os benefícios. Que absurdo é isso? Então, há verdadeiro desconhecimento do novo sistema. E até pouco tempo agora se contestava, e houve um problema judicial aqui no Rio de Janeiro, em que, numa situação de concessão, de transferência de serviço, se discutia se o autor do projeto básico poderia licitar para ganhar o contrato. Então, no Rio de Janeiro, em pleno momento em que vivemos, houve uma discussão judicial, e a juíza, a magistrada do Rio de Janeiro, acabou de decidir a questão, não é decisão definitiva, mas afirmando que, de acordo com a nova legislação, isso no Rio de Janeiro, é possível que o autor do projeto básico possa vencer a licitação final, e claro que esse projeto não tenha facilitado essa vitória, tem os requisitos do interesse público, de que não obtenha vantagem com esse projeto básico, ela tem uma vantagem competitiva na hora da licitação. Mas é só para dizer que a falta de adaptação dos agentes à nova necessidade de interpretação do direito administrativo é uma realidade. Nós precisamos mudar não só o marco legal, não só escrever que temos que ter segurança, mas nós temos que praticar segurança, e praticar segurança não é apenas afirmar valores ou afirmar propostas, é o dia a dia, uma relação contínua que se modifica no tempo. Então, eu estou trazendo um episódio recente aqui no Rio de Janeiro, em que, finalmente, depois de algum tempo do projeto paralisado e com prejuízo, inclusive a animais, era a questão do zoológico, o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro afirmou a possibilidade do autor de projeto básico, pesquisaram aí em todos os órgãos, olha, esse autor desse projeto básico que ganhou a licitação, não só era o melhor, não, era o único que podia cuidar daqueles animais daquela forma, e que a retirada dele do certame por essa formalidade ia ser em prejuízo do interesse público, e estava habilitado a administrar. Então, é uma decisão provisória recente da Justiça do Rio de Janeiro, e eu queria trazer, não uma provocação, mas uma confirmação. Então, partimos agora para a última rodada. Ministro Zimmer. Bem, o ministro Belize coloca uma questão que eu acho que no mundo das concessões deve ser visto com muito mais flexibilidade,
realmente a própria lei 8.987 admite que uma empresa privada possa oferecer ao Estado um estudo de viabilidade para, eventualmente, dar origem a uma concessão, e a própria lei que diz que, se ela não se tornar a vencedora, o valor do projeto tem que ser indenizado. Então, aquela regra na 866 de que o autor do projeto básico não pode participar da licitação porque entra com vantagem é extremamente flexibilizada. Essa ideia de impessoalidade é muito relativizada no mundo das concessões pela ideia de eficiência, do casamento de longo prazo. Então, é claro que nós temos essa possibilidade. O tribunal teve, diante de problemas sérios com uma empresa que foi criada pelo BNDES, com participação de capitais de diversos bancos, a Estruturadora Brasileira de Projetos, né, EBP, que tinha a seu encargo o dever de realizar projetos na área de infraestrutura no Brasil, e nós tivemos enorme dificuldade de lidar com esse novo sistema. O tribunal, afinal, admitiu que todos os projetos feitos pela EBP pudessem ser preservados, que as licitações pudessem continuar, mas determinou algo como vinculado à sua faceta mais conservadora do direito, no sentido de que os novos projetos devessem ser, pelo menos, antecipados com um chamamento público para oferecimento de projetos dentro de um ambiente de impessoalidade. É óbvio, isso mostra como eu fiz um voto no sentido de que era perfeitamente possível a EBP realizar projetos, fui vencido em grande medida, mas isso, menos do que vencer ou não vencer, isso mostra a dificuldade que o Estado tem de superar os dogmas da impessoalidade dos contratos normais para o mundo das concessões. E a ideia da EBP, que era excepcional na minha opinião, está sendo perdida, foi perdida, e, novamente, reinventamos a roda, como realizar projetos, bons projetos. Isso não foi à frente, e, nesse momento, eu acho que o tribunal teve alguma participação nisso. Eu quero também responder ao professor Carlos Ari Sundfeld, dizendo que o tribunal tem uma exata noção de que os contratos de concessão são distintos dos contratos de obras públicas. Muitas vezes há na imprensa notícias de que o tribunal está realizando auditorias em obras realizadas pelos concessionários. Eu quero apenas dizer que isso é excepcional e se dá porque as nossas concessões são jabuticabas, um pouco diferentes. Há casos, por exemplo, em que uma concessionária é uma empresa estatal. Então, Furnas ganha uma concessão, ele tinha uma parceria com uma empresa portuguesa que saiu da concessão e ficou sozinho construindo, se não me engano, a usina de Estreito. O tribunal se viu diante de uma dúvida. Furnas, que realiza a usina de Estreito para prestar serviço público, ganhou uma licitação de concessão. É a Furnas estatal, que é controlada por nós e tem suas obras auditadas? Ou é uma Furnas nova concessionária que não seria passível de contratação? O tribunal, a boca moldada pelo trombone, acostumado com as obras públicas, fez uma auditoria na OHE Estreito como se obra pública fosse. E realmente tivemos que ter um pouco de cuidado nessa verticalização da nossa atuação. O outro caso é o caso da Infraero. A Infraero, dentro do modelo antigo de concessões aeroportuárias, tinha 49% das SPEs formadas. A Infraero é uma sociedade de economia mista. Então, quando, por exemplo, na Inframérica, aeroporto de Brasília, houve a realização de obras com indícios de sobrepreço, o tribunal perguntou: Infraero, você está pagando parte dessas obras com dinheiro público aportado para a SPE. Pois cuide de exercer a sua atividade controladora dentro da SPE para evitar o desgaste, a perda dos recursos públicos. Então vejam como são imbricadas as questões e como, eventualmente, a jurisdição de contas se faz mais incisiva em algumas concessões. Mas não tenham dúvida, em regra geral, o problema das compras, das obras feitas pelas concessionárias, SPEs, são problemas privados que nada têm a ver com o tribunal. O problema é que ele mantém a tarifa, que pague os valores da outorga, que preste o serviço adequado, que realize todos os encargos previstos no contrato. Isso aqui é o que nos interessa. Agora, no momento em que nós fazemos a análise do estudo de viabilidade técnica e econômica, é importantíssimo que a gente tenha ideia da plausibilidade, da razoabilidade dos estudos técnicos, dos estudos de engenharia, dos orçamentos,
para que os valores de tarifa pré-determinados, ou os valores de outorga pré-determinados, como máximos ou mínimos, estejam situados em patamares razoáveis. Não no sentido de interferir na concessão, mas para garantir que hajam valores mínimos ou máximos estabelecidos no edital que garantam o interesse público de uma forma minimamente eficaz. Eu fico muito feliz com a visão do nosso professor Carlos Ari Sundfeld, que há realmente necessidade do direito brasileiro de alguma coisa mais objetiva no sentido da análise das invalidações e convalidações dos atos administrativos. Isso é, na verdade, um grande vazio. A Lei 9784 dispõe sobre isso, mas de uma forma muito principiológica, que, em regra, leva a dúvidas. Não raras vezes nós queremos desconstituir realmente um passado que não é passível de desconstituição. É preciso segurança jurídica para essa atuação do Estado e das instâncias controladoras. E, para terminar, também algo que o professor Carlos Ari Sundfeld falou, realmente existe o que ele chamou de apagão das canetas. Isso a gente percebe no dia a dia, medo de decidir, principalmente em função da quadra que vivemos, da Operação Lava Jato, da ideia de corrupção sistêmica, né, e endêmica que lamentavelmente ainda existiu e existe em grande medida no Brasil. E na Petrobras isso é evidente, em outras estatais há um enorme medo de decidir. E aqui temos um paradoxo terrível. No momento que precisamos de decisões, do uso da discricionariedade de forma sábia, com grande heterodoxia até, diria, nós temos essa anomia do poder público. É por isso que eu vejo, em grande medida, com alguma satisfação, o surgimento de uma tecnoburocracia um pouco nova. O governo Temer está se fazendo cercar de pessoas egressas dos quadros do TCU, Caixa Econômica, BNDES. Essas pessoas, como conhecem o sistema de controle, elas são menos suscetíveis à ideia de temor reverencial ao controle. Nessa transição, eu diria que essa é a forma de você ter um motor minimamente eficiente para dar impulso à atividade administrativa absolutamente imprescindível e vencer o apagão das canetas. Então, essa é a última mensagem que passo. Eu confio na burocracia brasileira, por incrível que pareça, nós temos um legislativo quase paralisado, o executivo também com problemas, e o judiciário não é uma solução para grandes campos do poder do direito administrativo, então é da burocracia que pode nascer essa força, eu não diria revolucionária, mas estabilizadora e que influenciando todos os outros poderes do governo para que possamos trilhar os caminhos da solução dos nossos problemas.